Muito bem, irmãos, nós vamos orar e nós vamos dar então início aqui à nossa meditação dessa manhã. Oremos, irmãos. Senhor, nós somos muito agradecidos ao Senhor por esse dia. Nesse dia nós te louvamos, no Shabá, no dia de descanso, de consagração ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ilumina na meditação da Tua Palavra. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje meditar num texto do Antigo Testamento. Então, agora, de manhã, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. Eu não vou fazer a leitura do texto aqui inicialmente, eu vou lendo versículo a versículo, né? Nós vamos aqui lendo, e assim a nossa intenção é expor o texto, focando principalmente em alguns versículos dele. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem então aí, e acompanhassem na medida que nós vamos aqui olhando versículo a versículo. Bom, o texto diz o seguinte: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. Então o rei, aqui no caso o rei Salomão, ele é surpreendido por duas mulheres, duas prostitutas, como está bem dizendo aí o texto, né? E se você olhar no contexto anterior, vai ver que em sonhos Deus aparece e fala com Salomão e este lhe pede sabedoria. Ainda que no contexto anterior vai dizer que Salomão estava andando nos preceitos de Davi, o seu pai, mesmo que ainda sacrificava outros, tinha uma determinada queda aí por algumas coisas, como vai dizer lá no contexto anterior, queimava incenso ainda. A ideia parece até outros deuses, né? Ainda tinha uma queda por outros caminhos aí. Mas Deus aparece para ele, fala com ele, e ele então pede a Deus sabedoria para conduzir o povo. Esse é o contexto anterior. Deus disse que concederia a ele, e concedeu também a ele prosperidade no seu reino. E aí logo de início você já tem então o rei sendo surpreendido pela presença de duas mulheres, duas prostitutas, e algo que parece discutindo bastante, né? E aí elas apresentam a demanda diante do rei. Essa é uma história que se tornou muito conhecida, os irmãos quem sabe muitas e muitas vezes já ouviram, uma história que se tornou conhecida, propícia para essa manhã, por ser parte da Escritura, também por hoje ser comemorado o Dia das Mães aí. Eu acho o texto bem interessante para pensarmos sobre isso. Ainda no versículo 18, no terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. A observação aqui é nenhum estranho, nenhum suspeito, essa é que é a ideia. Tendo em vista, irmãos, que era uma realidade, duas mulheres, duas prostitutas, né? Pessoas que tinham uma vida então pregressa, uma vida não regrada, não de acordo com a Escritura Sagrada, inclusive, se apresentam diante do rei. Continua o texto, versículo 19. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Então você tem a demanda, vamos lembrar, duas mulheres, duas prostitutas, diante do rei Salomão, para que o mesmo julgasse a causa delas. Ambas tiveram filhos. E aí diz, de noite então morreu, um filho morreu, né? De noite morreu um filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Esse se deitar aqui aponta para o shakab do hebraico, aponta para deitar, para ter relações íntimas, no caso, descansar a mente ou mesmo descuidar. Então, infelizmente, né, é lógico que na questão da tradução sempre dá uma arrumada para chocar menos, às vezes eu percebo, não vou generalizar, dizer que todas as vezes, mas algumas delas é para não chocar o leitor, ainda que não tivesse nenhum suspeito, né, como disse uma mulher que falou com o rei, não é citado o nome das duas, mas você tem duas prostitutas, tiveram filhos, um morreu, a mãe do que morreu na trapaça, então trocou o filho, e aquela então que teve seu filho vivo, né, que continuava vivo, o filho, essa então percebeu logo de manhã que não era o seu filho. Mas um detalhe, por que a criança morreu? Ao que tudo indica, né, uma situação até triste aqui, ao que tudo indica é que enquanto a mãe recebia, né, quem sabe alguém, se tratavam de prostitutas, como diz o texto, e o shakab do hebraico aqui aponta para deitar, para ter relações, como já disse, ou mesmo descuidar, né?
Então, na verdade, nós tivemos uma interrupção. Nosso texto base, então, de hoje é o primeiro livro de Reis, 3, de 16 a 28. Nós já lemos, mas se tivermos algum corte, eu vou ler novamente, do versículo 16. Né? Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele, ao rei Salomão, como já disse, o rei que no contexto anterior aparece sendo então privilegiado por Deus, recebendo sabedoria, o que ele pede a Deus, né, para governar o povo, e Deus então lhe concede prosperidade. No contexto anterior isso é citado. O rei já é surpreendido logo no início, né, com a presença de duas mulheres, ao que tudo indica, discutindo, né, brigando então entre si, porque ambas tiveram filhos, a história vai mostrar isso, tiveram filhos. E um filho de uma delas, então, morreu, como vai dizer o texto. Continuamos a leitura do texto. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. Versículo 18. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Então, primeiro uma teve um filho, 3 dias depois a outra teve também. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa. Para a expressão aqui, nenhuma outra pessoa, do texto hebraico, é nenhum estranho, nenhum suspeito. As mulheres eram prostitutas, irmãos. Então elas recebiam, né, pessoas, infelizmente, né, levavam essa vida triste, lamentável, e elas recebiam pessoas. No entanto, nenhuma pessoa já estranha a elas, nenhum suspeito no caso. Somente nós, ambas, estávamos ali. Continua o versículo 19. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. O que eu já vinha dizendo, né, esse deitar sobre ele é muito triste, porque a palavra shakab do hebraico, a raiz, aponta também para deitar, para ter relações íntimas, né? Descansar a mente, ou seja, ficar tão descuidado mentalmente, né? Relaxar, descuidar aí. E no caso, ao que tudo indica, a morte da criança aconteceu então por causa da própria mãe, envolvida aí com outra pessoa, o que é vergonhoso e muito triste. Acabou então que a criança veio a óbito por causa disso, né? Então a própria mãe o matou porque descuidou, porque relaxou a mente, porque quem sabe envolvida, né, com outra pessoa num ato íntimo, numa relação sexual, ela acabou matando então seu filho, o que é muito triste, sem dúvida alguma. É lógico que ela percebendo isso, alguma coisa então acontece. Continua o versículo 20. Levantou-se à meia-noite e enquanto dormia a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou nos meus. Então, você tem uma troca. A mulher que matou o seu filho, percebendo que ele estava morto, levantou, como está relatando aqui ao rei, uma delas, ela levantou à meia-noite e enquanto a companheira, né, de casa lá dormia, ela trocou a criança, então colocou a criança dela morta e levou o filho vivo da outra. Versículo 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Eu só fico pensando em alguns detalhes do texto, né? Quem sabe essa mulher aí virou à noite, né? Diz que ela acorda de madrugada para dar de mamar ao filho. Ela percebe que o filho está morto. Eu acredito que essa mulher terminou a madrugada, amanheceu o dia aí chorando. Né? Que situação que ela não enfrentou. Não podia chamar ninguém naquele horário para relatar que o filho estava morto. E essa mulher, com toda certeza, sofreu muito, né? Sendo de fato mãe, o texto vai mostrar isso, amorosa, como o próprio texto vai afirmar. Essa mulher sofreu demais, né? Eu sei que as irmãs podem confirmar aí que uma mãe sofre, né? O que uma mãe sofre por causa de um filho. A mãe é aquela que, via de regra, né? Lógico que existem exceções, sem dúvida, mas a mãe é aquela que tem a capacidade, ela tem a coragem, né, de dar a própria vida pelo filho. Agora imagine a situação dessa mulher, vai dar de mamar ao filho e a criança está gelada, ela percebe então que o filho está morto. Imagina a noite dessa mulher, imagina a situação dela, né? Que situação que ela viveu sem poder pedir socorro, levar a qualquer lugar, como por exemplo nós temos hoje recurso, sai, né? Vai para o hospital, leva para algum lugar, chama alguém. Essa mulher terminou então a madrugada, viu o dia amanhecer com tanta tristeza. Continua o texto dizendo: então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse:
não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então as duas estão numa discussão, né? Porque houve uma troca, né? A mulher, ao clarear o dia, ela percebeu que não era o seu filho, quem sabe chorando muito, né? Como já disse, sofrendo muito, mas ela repara bem na criança e percebe, a mãe conhece o seu filho perfeitamente. Ela reconhece então que não é o seu filho, não se tratava então do seu filho. Tiraram o filho dela e colocaram uma criança morta no seu braço. As duas estão discutindo, né? Porque a outra não admite isso. Não, eu não fiz isso, como diz o versículo 22. Imagine um rei observando tudo isso. Então disse a outra mulher, não, mas o filho vivo é o meu filho. Ou seja, ela está dizendo, essa história que essa mulher está contando não é verdade. O vivo é que é o meu, o morto é dela mesmo. E assim elas discutiam para falar o que elas discutiam diante do rei. Percebe que no contexto anterior o rei pediu sabedoria a Deus, foi uma boa pedida, porque ele já tem uma demanda difícil para tratar. Nós lemos o texto, é fácil hoje de olhar e ver a solução, mas se nós estivéssemos diante da situação do rei Salomão, nós certamente veríamos a dificuldade que é. Você tem duas mulheres discutindo, duas crianças com 3 dias de diferença, então de idade, né? Uma nasceu, 3 dias depois nasceu a outra, não dá para perceber a diferença, né? As duas discutindo, e agora, o filho é de quem? Né? Então, e aí? O filho morto é de qual delas? O vivo é de quem? Né? Como é que vão resolver essa situação? Uma acusando a outra. Versículo 23, perdão. Então disse o rei, esta diz que este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Continua o texto. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, divide em 2 partes o menino, ou o menino vivo, e dai a metade a uma e a outra metade a outra. Então dai metade a uma e metade a outra. O que o rei entendeu que deveria fazer naquele momento? Ele vendo a discussão, né, e a discussão não era pouca, o caso era grave, né, uma criança morta, uma criança viva, e as duas discutindo pela posse da criança viva. É lógico que a mãe quer o seu filho, e a outra, que é trapaceira, não quer devolver, não quer reconhecer, até porque ela sofreria as consequências por isso, né, por roubo, no caso aí uma afirmação falsa. Desde a época já haviam leis, né, que protegiam inclusive isso. Então, na verdade, o versículo 26 ele vem dizendo, então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu nem teu, seja dividido. Então, já dizendo aos irmãos, nós vamos focar algumas coisas aqui para trabalhar o texto, que é bem sugestivo para o dia de hoje, de comemoração do Dia das Mães, né? Hoje é o dia onde se comemora o Dia das Mães. Nós temos no texto, então, 2 mulheres. Uma que demonstra de maneira muito clara o amor de mãe, né? Quando o rei diz, vamos cortar o menino pelo meio, vamos dar metade para uma, metade para outra, resolvemos a situação. Lógico que ainda que o menino ia morrer, né? Mas a mãe, muito sábio da parte do rei, essa história se tornou conhecida no mundo antigo e chega até os nossos dias, bem conhecida. Muito sábio da parte do rei, porque a mãe, como quem sabe era esperado dele, ia gritar logo, como gritou, não faça isso, de modo nenhum mate a criança. A mãe prefere, ainda que tenha que estar distante do filho, mas ela prefere o filho vivo. No caso aqui, a mãe logo gritou, não mata ele não, pode dar para ela. E a mãe, no caso a mulher, aquela outra que não era mãe, cujo filho havia morrido, ela diz de maneira mesquinha, né, de maneira trapaceira, diz, não, nem meu nem dela, seja assim dividido o menino. Né? Invejosa, inclusive, o filho dela estava morto, ela queria que o outro também estivesse morto, se não fosse para ficar com ela, então que ele ficasse morto. O versículo 27, então nós temos, então respondeu o rei, dai a primeira, o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Esta é aqui a ideia, a palavra a raiz do hebraico, né? O ru do hebraico, aponta para uma palavra de confirmação, no caso aqui, né? A partir de algo raro, ela mesma, né? Ou somente ela, é o que o rei está dizendo. Então, uma palavra de confirmação do rei,
a partir de algo raro, né? Então ele está dizendo, não, é essa aí mesmo a mãe, né? Somente ela, pode dar para ela o menino. A ela quem? Aquela que gritou logo, não mate o menino, dá o menino vivo para ela. E não aquela que diz, não pode matar. Então você tem duas mulheres discutindo por uma criança viva, porque uma morreu. A mãe, verdadeira mãe, quando o rei disse, vamos cortar no meio, vamos dar uma parte para cada um, a verdadeira mãe gritou, não, dá para ela o filho vivo, pode deixar com ela, não mate o menino em hipótese alguma. E o rei, então, sabiamente, lógico, teve a clara certeza de que a mãe era aquela que preferiu não matar o filho. Esse é um detalhe. Rapidamente aqui, nessa manhã, eu gostaria de pensar então com os irmãos a partir do texto, já podemos perceber, sobre a verdadeira mãe, né, e suas características. Já mostrei isso aqui na igreja, pelo menos uma vez, usando esse texto. Nós temos um quadro aqui, um tanto quanto antigo. Nesse quadro, se os irmãos estão percebendo aí, né, ainda que algumas partes meio exageradas, você tem o rei, o conselho de anciãos do lado dele, as duas mulheres discutindo, uma criança no chão, jogada no chão, um guarda então com a espada, né, já erguida, e inclusive um movimento da roupa dele, né, como alguém que vai dar um golpe bem forte, né, para cortar a criança pendurada lá por um pé só, né, e a mãe lá intercedendo pelo filho, e a outra então dizendo pode matar, pode matar. Então uma de maneira até respeitosa ajoelhada e a outra dizendo não, pode matar, pode cortar. Esse é um quadro então que ficou conhecido para contar essa história que é muito interessante. Então a verdadeira mãe e as suas características já dá para perceber no texto de maneira muito clara, ele demonstra isso, a verdadeira mãe, né? Você tem duas mulheres, uma mãe que foi lesada porque teve o seu filho roubado por outra trapaceira fraudulenta, que quando viu seu filho morto trocou, né? Passou o filho morto para outra e roubou o filho da sua companheira. Versículo 26, então, como nós já vimos, diz, então a mulher cujo filho era vivo falou. Para a expressão falar aqui, o amar do hebraico, a raiz que aponta para demonstrar desespero, né, por amor, clamar, suplicar, interpelar. Além de outras possibilidades da palavra, né, dessa raiz, aponta então para alguém que está em desespero, né, e está em desespero por amor, e ela clama pela vida do filho. Quando a mãe precisa clamar pela vida do filho, cai a vergonha, cai o medo, a mãe é capaz de fazer tudo, né? Grita, vai aonde for, mas ela vai tentar até as últimas consequências pela vida do filho, para preservar a vida do filho, para restaurar o filho, essa é a mais pura verdade. Então essa mulher, ela clama ao rei e ela entra em desespero quando o rei diz, vamos cortar a criança no meio, vamos dar uma parte para cada um, lógico, ia matar o menino. A mãe então em desespero. Essa é a primeira característica que eu quero destacar aqui em relação à verdadeira mãe, é que ela demonstra, né, ela demonstra o seu amor. No caso ao filho. É lógico que, via de regra, é assim que nós entendemos. O próprio texto está mostrando que você tem alguém que é mãe de verdade e alguém que não tem essas características, porque que teve o filho morto sequer está chorando pelo filho morto, ainda roubou, teve a capacidade de levar o seu filho morto para outra, tirá-lo da outra e levar para sua cama. Então você tem uma mulher que expressa, demonstra a verdadeira característica de uma mãe, que é demonstrar então o seu amor, né? A mãe, a verdadeira mãe ela é aquela que demonstra amor, né? E na maioria das vezes é o que nós vemos. Mães preocupadas com os filhos, mães perdendo sono por causa dos filhos, mãe cuidando dos filhos. Por isso cabe certamente, né, o mandamento, e não é à toa que é o 5º mandamento da Escritura, do Decálogo. O primeiro mandamento que trata então da relação interpessoal é honrar pai e mãe, né? Honre seu pai e sua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o 5º mandamento. E o filho, cabe da parte do filho todo cuidado e respeito com a mãe, porque a mãe é aquela que ama de maneira extraordinária, né? O amor de mãe é de fato digno de referência. E nesse dia, lembramos que a verdadeira mãe, a característica primeira dela, é que ela demonstra então o seu amor. É algo que não fica só em palavras, é demonstrado, né? Então a mãe, eu não digo que o pai não ama, já falei isso outras vezes na igreja, o pai ama. Mas o pai tem uma maneira diferente de amar, né? Nós temos, é lógico, acima de tudo, um bom exemplo de amor de pai em Deus. E o amor de Deus supera o amor de mãe, sem dúvida, deixa para trás, né? O amor de mãe é referência, mas acima dele é o amor de mãe. No entanto, como vinha dizendo, o pai é aquele que vai
aprendendo a amar, né? Aqueles que um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento, mas eu digo sempre que o pai, principalmente em primeiros momentos, é aquele que ainda tem coragem de, se tiver um pedaço apenas de bolo, ele come escondido, né? A mãe é aquela que parte um pedaço de bolo e, se necessário for, ela fica sem comer, né? O pai, ele prefere, não, eu vou comer tudo sozinho para preservar aí, né, os outros de não passar vontade. Brincadeiras à parte, né, respeito aos pais, eu sei que é a diferença, né, mas mostrando que a mãe é aquela que já sente, né, logo de cara, a partir da fecundação, né, ela já sente, então é algo dela, é parte dela. Então, só para lembrar que a mãe aí tem um amor de fato extraordinário, nesse dia, como nós estamos destacando. Pai também ama, viu? Irmãos e irmãs, né? Pai se preocupa, sem dúvida. Então depois eu vou ter que acertar as contas, os irmãos vão acertar as contas comigo. Pai ama também, só estou dizendo que o amor de mãe, ele aflora de maneira muito espetacular, né? E mais do que o amor de pai, sem dúvida. Agora, diz então o texto que aquela mulher grita de desespero, né? Não faz isso, né? Porque o amor materno aguçou nela, não faz isso. Ela era mãe de verdade e mostrou a característica de uma mãe de verdade, que é amor. E aquele que ama quer ver o outro bem, não trabalha para a morte do outro, para a ruína do outro. Qual é a mãe que quer o filho morto? Eu sei e entendo que às vezes mães não desespero, e às vezes quando o filho pega um caminho tão complicado, chega ao ponto da mãe não aguentar mais, né? Porque ela é ser humano também, eu sei disso. Mas via de regra, a mãe é aquela que quer o filho vivo, quer o filho bem, quer o filho com saúde, dá a sua própria vida em favor do filho, doa o que for preciso doar. Essa é a verdadeira mãe, demonstra amor. Ainda no versículo 26, que é um dos nossos focos principais aqui, diz então, a mulher diz ao rei, né? Ah, Senhor meu, então com todo respeito, dá-lhe um menino vivo, e por modo nenhum mateis. A mãe, aqui aparece a palavra Natan, do hebraico a raiz, que além de outras possibilidades é dar em troca, né, no caso de vida, abrir mão, entregar em poder dele. Essa mãe diz, dá para ela, né, o filho, ela abriu mão, mas ela abre mão para preservar a vida do filho. Se é então para cortar o menino em duas partes e matá-lo, ela que é verdadeira mãe, que tem a primeira característica que já destacamos aqui de um grande amor, ela demonstra, ela desesperou diante do rei, diz, não faça isso, e agora ela se dispõe, né, a trocar a vida da criança, no caso, não preserva a vida dele, ainda que eu tenha que ficar distante dele, mas deixa ele vivo. Ela prefere essa troca, porque ela ama de fato, de verdade. Não, se for para ficar uma parte comigo e matar o meu filho, deixa ele vivo, pode deixar com ela. Não é uma troca de alguém aí, trapaceiro que não ama. Ela se dispõe a trocar, né, o filho vivo, ainda que tenha que manter distância dele. Com isso, eu aprendo com o texto que a verdadeira mãe também tem a característica, né, de priorizar a vida do filho. A mãe prioriza, já temos falado sobre isso. Ela ama extremamente o seu filho, demonstra isso, né, e ela então prioriza a vida do filho, ela preserva a vida do filho. Via de regra é isso que acontece, né? Cabe aos filhos esse reconhecimento, esse entendimento de que a mãe é providência de Deus na vida da criança. Existem exceções. Nós temos visto ao longo de toda a história, desde os dias bíblicos, dos tempos bíblicos, melhor dizendo. Aliás, nesse texto nós já estamos vendo uma mulher que não tem características de mãe, né? Que viu o filho morto, teve a frieza de levar o filho morto para outro, trocar, raptar o filho vivo da outra. Então, características de mãe, você tem uma que tem. Realmente, ela ama, demonstrou amor, e ela priorizou a vida do filho. Ao passo que a outra não, a outra é trapaceira, não demonstra amor. Ao longo da história nós temos visto isso. Mães que abandonam seus filhos, né? Mães que abandonam na água, que enterram vivos os seus filhos. Mães que abortam. Aliás, uma boa oportunidade também, hoje, falar de aborto. Nós somos radicalmente contra pela Escritura. O aborto é infanticídio, né? E há contexto e contexto. Nós podemos voltar com o assunto a qualquer momento e, à luz da Bíblia, pensar nos contextos mais diferenciados. Mas o aborto não cabe, né? Então, a mãe é a via de regra aquela que ama o filho, que ainda que tenha que viver numa situação difícil, mas ela prefere preservar a vida do filho.
Então é aquela que não vai abortar, não vai jogar na água, não vai enterrar vivo, não vai dar por qualquer motivo. A mãe prioriza a vida do filho, ela luta pela vida do filho. No caso do texto, a mãe está lutando pela vida do seu filho e para mantê-lo vivo, mesmo que ela tenha que ficar longe dele, ela ama demais o seu filho. Tanto que ela foi diante do rei no desespero. Imagina, irmãos, o quanto que essas mulheres discutiram já em casa, né? Quem sabe lá em casa as duas já haviam discutido, porque ela percebeu de manhã que não era o filho dela, e ela queria o filho dela de volta, ela quer o filho dela. Foram diante do rei. Quando o rei tem a sábia ideia de propor, né, divisão do menino, a mãe priorizou, não pode dar para ela, eu quero um menino vivo, não mata ele de forma nenhuma. Né? Então a mãe, em segundo lugar, é aquela que prioriza a vida do seu filho. Falar então hoje no Dia das Mães, né, olhando para a Escritura, nós temos bons exemplos, como dessa mulher que é prostituta, mas que demonstra agora nessa postura prudente, sábia, ao passo que a outra demonstra irresponsabilidade, trapaça, falta de amor. Né? Mas ainda no versículo nós temos: por modo nenhum mateis. Aqui aparece uma expressão que é um mut do hebraico, tem mot também, ponta para ferir mortalmente, né, morrer a espada ou executar. Ela está pedindo para o rei: não fere o menino, não machuca ele. Via de regra, um ferimento na vida do filho dói mais na mãe do que um ferimento nela mesma. Né? Isso é a regra. E a mulher, quando escuta então que o menino vai ser cortado ao meio, ela diz: não fira ele mortalmente, não faz isso, não faça isso. Então, aqui, em terceiro lugar, eu aprendo que a mãe então luta com todas as forças. Parece redundante, né? Falamos que a mãe prioriza a vida do filho, mas a mãe, ela luta para livrar o filho. Ela diz: não, de modo nenhum, inclusive, perdão, irmãos, inclusive ela corre até um risco. O rei tem a ideia, corta no meio, a palavra do rei não pode ser questionada, né? A não ser que o rei queira pedir conselho dos seus conselheiros, como bem pintou aí o autor do quadro. Os seus conselheiros, quando o rei lhes pedia então algum conselho, mas ninguém podia se impor diante da ordem do rei, diante da colocação do rei. E aquela mulher então, inclusive, ela corre o risco, mas pelo filho ela luta. Ela vai à luta, ela diz, para livrar o filho dela, ela diz para o rei, questiona o rei: não mata o menino de modo nenhum, corta ele no meio, de modo nenhum fere o menino. Né? O rei, ela não sabia que a intenção do rei era descobrir qual era a mãe e não necessariamente matar o menino. Não é que o rei queria matar o menino, mas ela se atreve a se colocar diante da fala do rei: não mate, não fira a espada, não corte o menino, não, pode deixá-lo vivo. E a outra está lá torcendo, a miserável da outra está lá torcendo: não, pode matar, nem meu nem dela, pode cortar no meio, que seja dividido ao meio. Mas a mãe é aquela que luta, inclusive se colocando com toda ousadia diante do rei: não, rei, não corta, não fere, não mate o menino, não faça isso, não faz isso. Então, de uma maneira clara no texto, né, na manhã desse dia, de domingo, Dia das Mães, né, a partir da Escritura nós temos bons exemplos. Esse não é o único, nós temos vários na Escritura, mas esse é um dos exemplos, né, de verdadeira mãe. A mulher que a Bíblia não falou o nome, ela é citada no início como prostituta, duas prostitutas, então sendo que uma se torna mãe, e agora, ao que demonstra o texto, uma mulher justa, que ama o seu filho, que luta pelo seu filho, para livrar a vida do seu filho, ao passo que a outra continuou na mesma vida, né? Continuou, então, na mesma vida. A resposta do rei, então, então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo. A primeira, no caso, aquela que chegou falando: não o mateis, porque esta é a sua mãe. Sabe a colocação do rei, né? Corta o menino. A verdadeira mãe gritou, né? E quando ela gritou, o rei não teve dúvida de que ela era a mãe verdadeira. Por quê? Porque ela, então, demonstra o seu amor, porque ela priorizou a vida do filho, porque ela lutou. Ela falou com o rei. Ela ousou falar, questionar uma ideia do rei. Ela está questionando uma ideia do rei, mas ela lutou pela vida do filho. Ela correu o risco, inclusive, de ser morta. O rei podia matar: não, você está me questionando, então vai ser morto você.
Quem que é você para questionar a minha ordem, a minha fala, a minha ideia? Mas o rei estava fazendo isso, lógico, para experimentar e para descobrir a verdadeira mãe, né? E para ver de fato qual que era a reação. O rei então rapidamente dá a primeira. É ela que é a mãe. Mãe é aquela que luta pelo filho. Mãe é aquela que ama o filho. Mãe é aquela então que prioriza a vida do filho, né? Mãe não é aquela simplesmente que dá a luz, né? Nós temos hoje vários casos de mulheres que dão a luz, têm vários filhos, mas não cuida, né? Deixa de qualquer maneira, né? Ao ponto de conselho tutelar tirar, né? De levar embora. Então, mãe, diz um velho ditado, né? Não é aquela que dá a luz, mas é aquela que realmente cuida, né? Essa é a verdadeira mãe. Você tem então no texto 2 exemplos, um ruim e um bom. O ruim é daquela mulher que o filho morreu, que inclusive é ladra, trapaceira, fria, sem amor, né? Não demonstra nenhum sentimento pelo filho morto, mas fica torcendo inclusive pela morte do filho da outra. Ao passo que a verdadeira mãe é aquela que amou, é aquela que, no caso, priorizou a vida do filho e lutou por ele. Eu sei que isso é uma questão simples de observar na vida, mas a Bíblia registrou uma história que demonstra isso. Como o primeiro caso tratado por Salomão, depois de Deus lhe ter concedido então a sabedoria que ele pediu. E olha como foi útil. Essa história se tornou muito conhecida, muito interessante, sem dúvida. O versículo 28 diz, né, encerrando o bloco: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E a mãe, então, a verdadeira mãe, foi justiçada, ela foi contemplada aí, e ao passo que a outra, ao que tudo indica, no texto vai relatar, ao que tudo indica, foi presa, né, foi condenada, e sem dúvida, isso é fato. Ao passo que a verdadeira mãe foi contemplada, né, foi abençoada por Deus, sem dúvida, na boa ação do rei, ela foi abençoada por Deus, ainda que o texto vai fechar dizendo que o rei, né, se tornou então respeitadíssimo pelo povo. Essa história, todo Israel ouviu essa sentença, passou a respeitar profundamente o rei, né, que julgou a causa de 2 mulheres e que resolveu um problema de uma verdadeira mãe. O rei, homem de Deus, homem usado por Deus naquele momento, né, usado por Deus para resolver essa situação que não foi nada fácil. Repito aquilo que eu já falei aqui. Imagine você ser surpreendido pela discussão de 2 mulheres, né? Quase brigando. Lá entram uma criança morta, uma viva, as duas discutindo, aquele barulhão todo. Imagine a situação. E agora, né? Como resolver? Deus deu sabedoria ao rei Salomão. E ele pode resolver da melhor maneira possível. E no texto, além então de outras coisas, eu destaco para essa manhã a verdadeira mãe. Nas características que o texto mostrou, além de outras possíveis de se destacar, dessa mulher que de fato aí amou, priorizou o filho, lutou pelo filho até as últimas consequências. Isso se vê até nos animais, né? Nos irracionais, você vê as mães aí lutando pela vida dos seus filhos, né? Enfrentando situações, né? Pelo filho. Então essa é a regra. O que não é normal é você ver uma mãe que não cuida do filho, que não luta pela vida do filho. Isso existe entre humanos, né? A mãe que não luta, eu acabei de falar que nosso tema não é esse, mas o aborto, né? Aproveito a oportunidade, abrindo um parênteses aqui, é algo triste, não há. O aborto pode acontecer? Não pode acontecer, né? Mas a mãe descobriu no ventre que a criança tem um problema. Quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Não cabe à mãe, ao pai, não cabe aos pais, então decidir pela morte do filho, em hipótese alguma. Quem deu a vida e quem tira a vida, independentemente da situação que esteja, é Deus, é o Senhor Deus. Então a verdadeira mãe, ela luta, ela vai até as últimas consequências. Ela não parte pela morte do filho. Estou grávida agora, não queria agora, vou abortar, em hipótese alguma. O meu filho não queria o meu filho, né? Então não quero saber dele, vou doar. A mãe é aquela que prioriza, que ama, aquela que luta pela vida do seu filho, né? São algumas coisas que o texto pode nos ensinar, que eu entendi que seria uma boa leitura para essa manhã, né? Orando ao Senhor nosso Deus, que Ele colocou no meu coração para ler com os irmãos e irmãs, deixando um incentivo inclusive às nossas irmãs, aquelas que são abençoadas por Deus por serem mães, aquelas que ainda serão,
a observar bons exemplos, como do texto, na questão, né, da maternidade aqui apresentada no texto, né? A maternidade verdadeira, aquela que é a verdadeira mãe, que amou muito o seu filho, que priorizou, né, que lutou pela vida do seu filho. Então, essas mães que agem como essa do texto, a quem o rei vai dizer, pode dar o filho para essa primeira, e ela é mãe de verdade. Pode dar o filho para ela. O rei não tem mais dúvida. Dá o filho, é dela o filho. Essa aí é mãe. Essa vale a pena. Então, é até um elogio para as irmãs, né? Ser reconhecidas por Deus, acima de tudo, ser abençoadas, ser reconhecidas como verdadeiras mães. Né? A mãe é aquela que luta pela vida do filho, que prioriza, que ama o seu filho. Então, espero ter contribuído para o entendimento dos irmãos. Se há alguma dúvida, se há alguma colocação, nós podemos ouvir aqui. Tudo certo até aqui? Certo. Então, deixamos o texto aí para meditação dos irmãos e irmãs, lembrando que a verdadeira mãe demonstra amor ao seu filho, ela prioriza a vida do filho, ela luta para livrar o filho. Eu sei que isso é a regra. Nós temos visto isso, né? A mãe que chora pelo seu filho, que ama, que se desgasta, inclusive, pelo filho. E antes de terminar, inclusive, uma fala aos filhos aí, né? Cuidem de suas mães, amem, honrem suas mães, aos solteiros ainda, às crianças, aos adolescentes, honrem suas mães. Lógico que o casal também deve honrar, mas de maneira muito mais próxima, né? Aos jovens, adolescentes, crianças, honrem suas mães, não deem a ela preocupação, né? Respeitem, tenham palavras de cuidado, lembrando o 5º mandamento, o primeiro no relacionamento interpessoal. Como é que eu tenho que me relacionar com pessoas? O primeiro mandamento é honrar pai e mãe. Então, eu falo de qualquer jeito com os meus pais, a Bíblia me ensina isso? Não. Eu vou desonrar a mãe? Não, hipótese alguma. As palavras vão ser ríspidas, desrespeitosas, né? Palavrões, em hipótese alguma. O filho tem que respeitar a sua mãe, deve respeitar a sua mãe. Olha a que ponto que a mãe chega para livrar a vida do filho, para salvar o filho, né? A mãe é aquela que, como já tenho afirmado aqui repetidas vezes, ela luta pelo filho, ela ama demais o seu filho, né? E ela é aquela que prioriza. A mãe é aquela que você diz, estou com dor de cabeça, ela vai acreditar em você. Diferente de amigos, diferente de outras pessoas, e muitas vezes tem filho aí que prefere amigo, desonra a mãe, grita com a mãe, xinga a mãe, maltrata a mãe. Agora, quando tiver com dor de cabeça, vai lá reclamar para os amigos. Estou com dor de cabeça, vamos ver o que eles vão fazer. Via de regra, né? Amigos com aspas. Eu sei que tem amigo mais chegado que irmão, como diz a Bíblia. Mas mais do que a mãe, só Deus. Mais do que o amor de mãe, só o amor de Deus. Eu não tenho visto nenhum amor que se equipara ao amor de mãe. O que eu tenho visto, sim, há um amor que supera em muito o amor de mãe, que é o amor de Deus. Mas a verdadeira mãe tem um amor digno de referência. Então, nesse dia aí, reconheçam isso, orem por suas mães, respeitem, não só nesse dia, né? Nós estamos falando do texto hoje, comemoramos hoje, mas não é só hoje, porque tem filho também que maltrata, nunca faz absolutamente nada pela mãe. Nesse dia traz um presente, né? Um tapoer, traz alguma coisa para a mãe, dá um abraço e acha que é só nesse dia. Aliás, levar tapoer para a mãe é meio que ofensa, né? Tem que tomar todo cuidado aí. Pano de prata é difícil aí, né? Então, na verdade, tem filho que nesse dia, só nesse dia, né? E às vezes nem nesse dia, mas nesse dia é aquela coisa melosa, tudo tem que ser o tempo todo, o devido reconhecimento. Porque mãe ama de verdade. A verdadeira mãe ama de verdade. A verdadeira mãe prioriza o filho. A verdadeira mãe luta para livrar o seu filho, com todas as suas forças. Deus abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs. Eu agradeço a Deus pela vida das irmãs, a quem Deus deu a oportunidade, o privilégio de ser mãe. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, irmãs, e peço que Deus continue fortalecendo vocês, né? Deus abençoe, ou as abençoe muito nesse dia. Eu vou orar, inclusive agradecendo a Deus pelas nossas irmãs, agradecendo pela palavra dele
que tem bons exemplos, ainda que ela mostre os exemplos a não ser seguido, como uma dessas mulheres, né, que queria lesar a outra e não demonstrou amor para o seu filho. Eu vou orar. Depois da oração, eu vou pedir mais um tempinho de atenção dos irmãos e irmãs para passar aqui um aviso a vocês quanto ao retorno das atividades da igreja no prédio. Então eu gostaria de orar, mas fica aqui a minha consideração, meu respeito, a minha admiração pelas irmãs, né, desde a minha esposa, da minha mãe, que eu conheço com mais aproximação, né, tenho visto a minha esposa, com a licença dos irmãos, cuidar dos nossos filhos. Fui cuidado por minha mãe, né, por meu pai. Eu tenho muito que agradecer a Deus pela vida da minha mãe, sem dúvida alguma. Né? Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor por isso. Vamos orar. Oremos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor fez. Te agradeço, ó Deus, pela tua bondade. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos deixa meditar, nos possibilita isso na tua palavra, da qual nós muito precisamos. Ó Deus, muito obrigado por falar o nosso coração, nos dando essa oportunidade então de meditar, de estudar a tua palavra santa. Obrigado, Deus, por esse dia do Senhor. E obrigado porque nesse dia nós comemoramos o Dia das Mães e te agradecemos muito por isso. Te agradeço pelas nossas irmãs, ó Deus, da nossa igreja e de outras igrejas mais, a quem o Senhor deu o privilégio, ó Deus, a oportunidade de ser mãe, tem dado sabedoria, força. Obrigado, ó Deus, pelo amor que o Senhor plantou no coração delas. Muito obrigado, Senhor, seja louvado. Eu agradeço pela vida delas, peço que o Senhor as abençoe ao longo de suas vidas. Peço, ó Deus, que o Senhor cuide delas e que através delas, dos seus filhos. Mas muito obrigado, Senhor. Seja louvado pelas nossas mães, pelas nossas irmãs que são mães, que estão têm dispensado cuidado sobre os seus filhos. Deus, eu peço pelas nossas irmãs, cuide delas. Obrigado pela vida delas. Seja louvado, ó Deus, pelas mulheres a quem o Senhor fez mãe. Muito obrigado, seja louvado. Obrigado, Deus, por esse dia. Então, mais uma vez te agradeço e peço que ao longo dele o Senhor nos ajude a caminhar, Deus, a andar segundo a tua vontade. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor é, acima de tudo, porque o seu amor supera e muito ainda o amor de mãe. Obrigado, porque nós recebemos por meio das nossas mães amor, mas acima de tudo, ó Deus, nós temos o amor do Senhor que é infalível, que é incomparável, que é de tal maneira sobre nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Recebe a nossa gratidão. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por tudo, te agradeço. Amém. Irmãos e irmãs, então eu gostaria apenas de alguns instantes da atenção dos irmãos. Se houver alguma pergunta aqui, for resposta mais rápida, responderemos, ou então depois os irmãos estejam à vontade para me contactar aí via WhatsApp, telefone, enfim, o que os irmãos acharem por bem e for mais fácil para os irmãos e irmãs. O nosso conselho teve acesso, então, como outros mais, como lideranças da igreja e o povo como um todo, ao decreto da prefeitura. Coloco parte aqui bem rapidinho, não quero tomar muito tempo dos irmãos, diz lá no artigo 1º do decreto que tratou sobre a liberação das igrejas. Artigo 1º. As igrejas, templos religiosos e afins que desejarem retornar às suas atividades a partir de 8 de maio de 2020 deverão seguir as condições previstas neste decreto, que vigorará enquanto persistirem as ações de enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19. Então, a partir do dia 8, aqui em Itajubá, a prefeitura então liberou, no decreto do prefeito, liberou o retorno das atividades nos templos. É lógico, com as devidas restrições, algumas eu cito aqui. As entidades, então, que se referem ao artigo 1º deste decreto deverão, primeiro, observar a lotação máxima de 30% da capacidade do templo ou igreja. Nosso conselho, então, se reuniu na última quinta-feira, dia 7, em posse desse decreto, decidiu pelo retorno das atividades no prédio da igreja a partir do próximo domingo, então dia 17, seguindo aqui a orientação, as restrições. Nós poderemos ter 30%, a nossa capacidade não será de 58 pessoas, já observadas aí pelo nosso conselho. Então nós teremos de manhã
a escola dominical na sua estrutura? Não. Praticamente nós teremos um culto de manhã, como temos feito até agora, e um à noite. Então, de manhã até 58 pessoas e à noite até 58 pessoas. Nosso conselho tem feito aí um esforço, um trabalho, para que já tenhamos lá no prédio da nossa igreja a internet para continuarmos transmitindo todos os cultos e estudos. Então, no caso, amanhã ainda não teremos na igreja. Então, o Café com Teologia e o estudo de quarta, assim como o culto de hoje à noite, será ainda aqui apenas online. Não teremos, então, no prédio da igreja. Mas a partir do dia 17, próximo domingo, de manhã e à noite já serão no prédio da igreja. Se não conseguirmos transmitir, vamos gravar. E imediatamente, né, quando pudermos aí já transmitir, transmitiremos então ao vivo lá do prédio da igreja, tendo em vista que nós temos restrições aqui também. Então, até 58 pessoas de manhã e à noite, no caso do domingo, onde temos a concentração maior de membros da igreja, principalmente à noite. Artigo 2º diz: as entidades que se referem ao artigo 1º deste decreto deverão organizar os lugares de assento dispondo-os de forma alternada entre as fileiras de bancos, com a distância mínima de 2 metros, entre eles devendo estar bloqueados de forma física aqueles que não puderem ser ocupados. Ainda diz: assegurar que todas as pessoas, ao adentrarem ao templo ou igreja, estejam utilizando máscaras de proteção e higienizem as mãos com álcool em gel 70% ou preparações antissépticas, sanitizantes de efeito similar. A igreja, dentro do que propõe e pede o próprio decreto, terá máscara lá para atender aqueles que de fato não tiverem ou porventura esqueceu, porque não vai poder entrar sem máscara. Então nós pedimos aos irmãos e irmãs que estejam de máscara, que usem máscara. A igreja deverá ter o álcool em gel, vai ter, né, meios para higienização e também, no caso aí, máscaras para atender aqueles que não tiverem, que porventura esquecerem, que chegar mais. Não é para ir sem a máscara, entendendo que lá vai ter, tá bom? Então vá com a sua máscara, use a sua máscara, e essa é a orientação que eu devo passar depois da reunião do conselho. Última observação aqui que eu faço, dentro do decreto diz: o atendimento aos integrantes dos grupos de riscos, como idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes, seja realizado exclusivamente em domicílio, de forma a evitar a exposição dessas pessoas a fim de reduzir o risco de transmissão da Covid-19. Então, nosso conselho, lógico, vai seguir as orientações da prefeitura, nós vamos retornar as atividades no tempo. No entanto, os nossos queridos irmãos idosos não poderão ainda frequentar. De alguma forma, nós passaremos para vê-los, já temos feito isso, né? Acompanhado por presbítero da nossa igreja, continuaremos fazendo isso. No entanto, os idosos não poderão comparecer ainda no templo, né? Então, nós queremos incentivar os irmãos, respeitamos aqueles que não quiserem imediatamente voltar, mas incentivamos todos a voltar a participar, entendendo que nós vamos precisar de uma manifestação dos irmãos. Por quê? Não queremos correr o risco de repente, lá domingo à noite, ter lá muita gente, né? E aí ficar numa situação constrangedora. Então, irmãos, no prédio da igreja poderá ter 58 pessoas. Então, o ideal é o quê? Você vai de manhã, à noite você assiste em casa, tá? Você não vai de manhã assistir em casa, então você vai à noite no prédio da igreja, tá bom? Eu vou pedir para que os irmãos deixem aí, né, seja que podemos colocar no meu WhatsApp aí, os irmãos que têm, né, qual que é a sua pretensão, né? Ah, pastor, vou preferir de manhã, vou preferir à noite. Então, só estamos pedindo esse cuidado dos irmãos. Incentivamos os irmãos a irem, a voltarem para o prédio, mas tomando o devido cuidado, tá bom? Ok? Sim. Temos alguma pergunta? Eu tenho irmãos perguntando em relação à Kombi da igreja. Depois você passa maiores detalhes no grupo da igreja? Eu passo maiores detalhes, mas a Kombi vai funcionar dentro do normal. Apenas os idosos, né, nós não podemos pegar. Os irmãos deverão entrar na Kombi com máscara, né, como a instrução né, do decreto da prefeitura. Todos deverão então vir de casa com máscara. Mas a Kombi, se Deus quiser, vai funcionar se preciso for, sem dúvida alguma. Tá bom? Irmãos, obrigado pela atenção. Muito obrigado pela participação dos irmãos e irmãs. Ok? Tem mais alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, né? Continuem diante do Senhor nesse dia, num relacionamento
com familiares, principalmente com as mães. Mas não se esqueçam de que nesse dia do Senhor nós teremos logo mais à noite, às 19h30, um culto a Ele com a exposição da sua santa palavra. Espero os irmãos e desejo então que estejamos juntos, se Deus assim o quiser. Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro logo mais, se Deus quiser.